Mensagem que tá gravando. Sim. Bom dia a todos, bom dia a todas. Olá. Eu sou o Hélio Neto e muito prazer estar aqui com vocês novamente. Na entrevista de hoje, nós temos a honra de estar entrevistando a doutora Graciela Rocha, uma grande colega. Nós nos conhecemos na Inglaterra, quando a gente estava fazendo doutorado, no mesmo departamento. Ela fez em outra área, não foi em nutrição animal, igual foi a minha área, mas a gente ficou muito amigo, porque a gente dividia a nossa sala, né, de pós-graduação. A gente pode até compartilhar depois algumas histórias legais que a gente tem, eu acho que vale a pena também. É, Sim. e aí a gente ficou amigo, e desde lá, né, são mais de 10 anos de amizade já. Então, Gra, fala um pouco de você. Primeiro, quantos diplomas você tem e depois você se apresenta. Ah, tá. Então, como o Hélio mencionou, né, eu conheci a Inglaterra através tive essa experiência, muito enriquecedora, né, de morar fora do Brasil, através da oportunidade que foi dada pelo programa Alban na época, para fazer um doutorado fora, né, em farmacologia de produtos naturais, né? Então foi uma experiência muito rica. Eu trabalhei nessa área, avaliando e testando compostos de plantas medicinais para antinociceptivas, que na verdade, né, é uma palavra técnica, na verdade é para dor, né? E então tive essa experiência também, tive uma experiência de ir para a Austrália também acompanhar estudo clínico lá, com produtos naturais muito interessantes, uma empresa que trabalha, né, que é a Flordes, que eles testam produtos clínicos em vários tipos de comorbidades, né, tentando ajudar as pessoas. E vindo para o Brasil, né, eu volto também para fazer pesquisa, mas com uma necessidade, né, que eu sempre tive muita vontade de cuidar do paciente, né? Eu gosto muito de pesquisa, mas também gostaria muito de entrar na área mais de cuidado, né? Para isso, eu entro na área de enfermagem, que é a área que eu Gra, estou hoje. Oi? isso. Então vamos lá. Você, só para o público entender, você Uhum. fez bacharelado em biologia, Eu fiz depois o mestrado na em. Estadual de Mato Grosso. Eu fiz bacharelado em biologia na estadual, na Unemate, de Mato Grosso, né? Fazer uma propaganda para a Unemate, muito boa. E aí eu comecei o mestrado na UFG. No entanto, eu acabei não terminando porque eu fui para o doutorado direto, então eu não concluí o mestrado na UFG. Fez E o aí, doutorado na Inglaterra, na, Newcastle. no Newcastle Você University. fez pós-doutorado aí no Rio ou não? Aí eu voltei para pós-doutorado, né, na UFRJ, que é uma professora que trabalha ela tem um laboratório de dor e inflamação muito bom também, né? A gente Uhum. publicou até alguns artigos juntas. Mas aí, como mencionei, surgiu a vontade, né, de trabalhar na área mais clínica, né, sair um pouco da pesquisa, cuidar do paciente e tal. Então, entrei na área de enfermagem. Sim. E aí, hoje, eu trabalho na área de enfermagem e faço navegação de pacientes oncológicos. Hoje eu Uhum. trabalho no Hospital Universitário Antônio Pedro, que é a universitário, é Que é um um hospital hospital federal, não é? da Universidade Federal Fluminense, da nossa UF, tá? Ô É, Gra, você então, você é doutora, você tem o sim. título de PhD, mas você pode usar o título de doutora na sua área, porque na área que você atua hoje, você é enfermeira, não é? Mas eu acho Isso, que, como você é funcionária pública, concursada, o seu salário é mais alto porque você é do PhD, né? isso, Mas, de acordo com a ajuda bastante. legislação, você pode ser chamada de doutora?
Claro que sim, né? É claro que é, o fato de você ter doutorado me ajudou muito, inclusive para esse concurso público que eu fiz, porque você ganha vários pontos, né? Eu fui concursada e além de fazer a prova, se você ter doutorado, isso te conta como pontos, né? E também te conta como pontos na hora que você vai fazer progressão de carreira, né? Valoriza bastante nessa área. Depende do tipo de regime que você está, né? Se você está no regime CLT, que é o meu, ele ajuda na progressão de carreira, que isso é o benefícios monetários, né? Mas quando você é estatutário, você também progride e também você ganha muito mais porque você tem um doutorado, se num outro Então a regime. gente pode assumir que você está rica, é isso? Vamos falar publicamente aqui. Não tenha. Eu acho que ter doutorado te ajuda bastante na questão de concurso, mas eu acho que mais ainda na capacidade de você entender pesquisa. E também como diz, né? O que é o PhD, né? É o Philosophy Doctor. Então, eu acho que a habilidade que a gente tem de pensar com ciência, né? E isso É, é muito importante para todas as áreas de atuação. principalmente, vou pegar o gancho no que você falou, Gra, que eu acho que é muito Uhum. importante. Hoje em dia, todo mundo, antes de ir no médico, olha no Google, você tem acesso a estudos científicos, o resultado é isso, e sempre na internet tem abacate faz bem, ano que vem abacate faz mal, gordura trans é isso, gordura trans é aquilo. A gente que tem essa experiência com pesquisa, a gente consegue ler o artigo, entender a metodologia e saber interpretar aquela conclusão de forma mais precisa, né? Do Sim, que em comparação com que a mídia, que precisa vender alguma coisa, vai colocar na internet, né? Fazendo aquele oba-oba para as pessoas clicarem, né? O famoso clickbait, e tentar ler. E aí fica sempre aquelas coisas, né? Aquelas coisas mágicas. Emagreça fazendo isso, emagreça fazendo aquilo, sem a pessoa entender que dentro do seu corpo é tudo integrado, né? E é tudo muito mais profundo do que simplesmente uma leitura de uma página de Wikipedia, uma coisa, né, que a gente vê na mídia. exatamente. Inclusive, assim, na enfermagem, a gente tem uma maneira de dizer que a gente faz cuidado baseado em evidências. E isso é muito importante, né? Tudo que você Uhum. faz, todo procedimento que você faz, tem que ser baseado em evidência. Inclusive, né, hoje mesmo eu estava lendo um artigo que eu vou apresentar semana que vem na nossa sessão clínica, que discute a necessidade ou da importância de se fazer mamografia em mulheres acima de 40 anos, né? Então, antes de você recomendar algo a alguém, ou então até mesmo para você fazer políticas de governo, você precisa de fazer isso baseado em evidências, né? Então, esse artigo é muito interessante, ele acabou de ser publicado no New England, né? Que ele traz que, na verdade, ele não se viu benefícios Uhum. e se tem alguma política de implantando, né, a mamografia depois para as mulheres acima de 40. Então, eu acho que tudo que você vai fazer, igual você diz, será que eu posso comer ovo? Será que eu posso comer abacate? O ovo ele tem épocas, alguns anos ele foi vilão, outro tempo ele não é vilão, isso depende, né? Ele é bem controverso, mas acho que tudo que você faz tem que ser baseado em evidências, e digo mais, evidências robustas, porque também Uhum. não adianta você ter. Eu acredito muito em revisões sistemáticas, em meta-análises, né? E pesquisas que, que tenham uma evidência estatística, né, robustas. Então, eu acho isso importante observar. Nesse ponto da evidência, por isso que toda tese de doutorado, uma tese de mestrado, tem lá no início da discussão, no início da tese, no início de cada capítulo, uma revisão de literatura, onde Sim, o aluno ou candidato tem que listar
as referências, os estudos que falam alguma coisa relacionada ao título da tese, né? Tanto os estudos que defendem quanto os que condenam aquela teoria ou aquela hipótese, né? Tem que colocar Isso. tudo na balança e fazer argumentação, e depois você coloca a hipótese do seu estudo para mostrar, então, os seus resultados, não é isso? Isso, e eu acho que é também importante a gente enfatizar aqui hoje, principalmente para pessoas que ela sempre busca, porque assim, é muito importante que a pessoa busque conhecimento, né? E como as pessoas usam hoje, pode fazer, por exemplo, minhas pacientes, né? Elas querem saber de alguma coisa, onde que elas vão? No Google, né? Elas vão pesquisar. Só que eu acho que é importante para toda a comunidade ficar sabendo, não é é importante que você não apenas vê a opinião de uma pessoa. Você falou de tese. Por exemplo, a pessoa está defendendo a tese dela, mas não significa que aquilo é verdadeiro, é verdade absoluta, Uhum. entendeu? Então, todas essas verdades, todas essas, como dizer, essas teses, essas sugestões, elas precisam ser analisadas e comprovadas, né? E isso, às vezes, as pessoas, elas elas erram porque ela acredita numa pessoa que está falando aquilo, entendeu? E às vezes a pessoa estufa o peito e a pessoa, Isso. né, sabe argumentar muito bem, fala gritando, e você acha que a pessoa está certa, né? Aí, Olha, em ciência não interessa se a pessoa é o presidente, se a pessoa é o ministro, se a pessoa é qualquer coisa que seja. Quando você vai numa conferência científica, todo mundo vai lá para mostrar o seu trabalho e levar pedrada, entendeu? sim, Porque assim que a ciência funciona. Algumas pessoas usam isso para criticar a ciência, dizendo que, olha, tal estudo foi provado que não funciona, mas a ciência é justamente isso que faz com que os aviões voem, com que a tecnologia que você tem no iPhone seja a cada iteração, a cada geração melhor, porque sabe-se que todo mundo está num congresso científico, ou toda informação científica, ela deve ser e será julgada. Por isso que todo trabalho científico que você publica tem uma parte que é de metodologia. Como eu fiz isso? Como que esse estudo foi elaborado? Como que ele foi conduzido? Porque se eu chegar amanhã e falar assim, ó, eu descobri a cura da AIDS. Ah, descobriu? Então, antes de você ganhar o prêmio Nobel, deixa eu ler a metodologia e eu vou levar para o meu laboratório, vou tentar reproduzir tudo que você fez. Se eu conseguir os mesmos resultados e realmente for mostrado que a cura da AIDS foi descoberta, você ganha o prêmio Nobel. Senão, sim, a gente vai desbancar ou mostrar que em algum momento na sua metodologia você errou, ou que tinha né, os resultados tiveram algum viés por algum motivo que a gente vai descobrir, né? exatamente. E não interessa se você é um milionário, um bilionário, ou uma pessoa que tem influência política, entendeu? Na ciência é assim, com todo o material produzido cientificamente, ele é passível e ele será questionado e ele será testado. Isso, é importante isso que você está falando, e também tem outros casos excepcionais, quando você talvez tem um estudo que ele não é tão robusto, ele tem um N muito pequeno, mas ele apresenta um custo, ele tem mais benefício do que custo, por exemplo. Vamos supor que tenha um estudo novo que mostra um medicamento que está tendo um efeito fantástico num câncer que não tem cura, entendeu? Então, esse estudo, ele acaba sendo, né, talvez até usado, ouvido. Então, às vezes acontece na medicina muito casos assim, né? Estudo de casos, né? É um tipo Estudos de de. casos. Na E isso verdade, só para deixar claro, o N que você falou, sim, todo estudo científico ele tem um tamanho amostral, não é isso? amostral, isso. Quanto maior o número, tamanho da sua amostra, mais robusto, mais forte é o estudo. Mas, igual a Gra falou, às vezes você está estudando um câncer de pâncreas numa célula específica que você tem 5 pacientes só que você pode estudar. Ou às vezes um só que vira Uhum. só um estudo de caso, né? Então Sim, você publicará aquilo porque ainda é uma informação relevante, né? exato. Mas pode ser que aquele paciente recuperou por alguma questão fisiológica que a gente não consegue detectar, né?
A gente sim, não, porque eu não sou médico, mas o cientista, isso, o pesquisador que está fazendo aquilo, então ele vai publicar porque aquele é um achado interessante que outras pessoas podem ler e adiciona algum valor na literatura daquela área. exatamente. Gra, Sim. Uhum. desculpa te interromper. Não, A gente está falando de conhecimento aqui. Uma coisa na sua certo. carreira que você que eu admiro muito é que você fez a graduação, depois fez o doutorado, depois fez o pós-doutorado, depois fez outra graduação, e você Sim, sempre estuda e lê. Os seus pais, eles sempre te incentivaram, eu acho que muito mais. Eles, sempre que você teve uma ideia, né? Você cresceu na zona rural, não é isso? isso aí. Sempre com dificuldade para a escola, que era longe, e eu acho que você teve que sair de casa muito nova, mas os seus pais Isso. nunca falaram não para você, né? Você falava, eu quero ir para a Inglaterra, e Sim. sempre te apoiaram, né? Isso eu acho que foi muito importante, né? Fala um pouco dessa sua história de vida, assim, e o valor dos seus pais nisso tudo. Sim, eu acho que é priorizar a educação, né? A gente foi morar sozinha, eu e minhas irmãs, eu tinha apenas 12 anos, né? E isso naquela época gerou muita controvérsia, né? De morar sozinha numa cidade. Mas é porque a minha mãe, ela acreditou muito na educação, que a educação é a chave de tudo, né? E te abre fronteiras, né? De fato, para mim, foi uma chave, né? Porque para mim abriu fronteiras, né? Eu Uhum, consegui morar em outro país, né? Eu conseguia até casar com outra pessoa de outra língua, porque eu consegui falar uma outra língua além da minha natural, a minha nativa. uhum. Então, eu acho que conhecimento, ele é muito importante, né? Qualquer outro ponto que você falou, eu esqueci. O segundo Não, ponto. os seus pais, às vezes É, os pais, eles falam, ah, mas é difícil, mas a gente não tem condição, é é, longe, é perigoso. sim. Os pais castram É, o filho intelectualmente, ou a vontade do filho de crescer, né? sim. E Exatamente. nunca Desculpa. teve essa barreira, né? Vamos dizer assim. Não, porque assim, meus pais, eles assim, é, meu pai, por exemplo, é um pequeno produtor rural, né? Ele é pequeno. E aí, quando, por exemplo, eu ganhei essa bolsa para morar fora, ela só cobria 70%, não, dos gastos, não cobria, por exemplo, passagem, essas coisas. Então, o meu pai, ele não mediu sacrifícios, né? Ele vendeu as coisas para mim, para Uhum, poder investir na minha educação. Então, eu acho assim, muito importante isso, né? Que por mais que ele e minha mãe não tiveram oportunidade de estudar, eles investiram, né, nos estudos. E eu uhum, acho que isso é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria acreditar que a educação é libertadora, né? uhum, Se você tem a, a educação, você tem asas, você nada te segura, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Que eu acho uma pena, né? Que eu acho que o Brasil deveria investir mais em educação, né? Para as pessoas terem mais oportunidades e até mesmo para desenvolver mais o nosso país, né? uhum. Não, excelente, muito bom. Então, Graça, você estava falando quando eu te cortei, a gente voltou para um pouco da sua história sobre a navegação. Fala um pouco o que que é a navegação e a área que você trabalha hoje, que é tratamento, lidar com pacientes que têm câncer, né? Que estão passando pela oncologia. Isso é uma área muito interessante, porque ela é relativamente nova no Brasil, né? Eu faço navegação de pacientes da oncologia, né? Você Paciente com virou câncer. marinheira agora? Tá. É, então, as pessoas sempre falam isso, né? Paciente da oncologia, né? A linha mastologia, que é o câncer de mama, né? O que que significa esse nome, navegação? Por que que existe essa denominação? Sim,
Esse modelo e o nome, ele originou-se nos Estados Unidos, né? Devido ao fato que lá necessitava muito de melhorar desfecho clínico de pacientes com câncer de mama. Elas chegavam muito avançado, o câncer, e geralmente morria, né? Então, teve um médico que iniciou esse programa de navegação. E por que navegação? Entende-se navegação, pelo menos eu entendo assim, né? Com o que eu leio é a minha opinião, né? Você, como se você conseguisse, por exemplo, se você estivesse num barco, você tem um destino, né? Hum, E o destino nosso é o quê? É a cura, é o tratamento. Se não for a cura, pelo menos um final de vida com dignidade, né? É, é, como se diz, uma vida com menos dor, né? uhum, E esse é o nosso destino. Então, para a gente chegar naquele destino, eu preciso de navegar, eu preciso de uhum, conduzir esse barco. É por isso que o símbolo da hum, navegação é uma bússola, tá? Então, a gente vai levar esse paciente até o porto, que uhum, é o tratamento dele. Né? Por quê? Porque a gente sabe que a partir do momento que o paciente tem um diagnóstico de câncer, por exemplo, porque na verdade a navegação ela pode ocorrer em vários estágios da vida do paciente. No meu caso, eu pego o paciente a partir do momento que ele tem o diagnóstico e entra regulado no hospital. E a partir daquele momento, eu começo a navegar o paciente, eu começo a gerenciar o cuidado desse paciente, uhum. entendeu? Então, ela pode ocorrer antes de chegar do hospital. No caso desse projeto que teve nos Estados Unidos, que iniciou-se a navegação, era até antes, porque eles tentavam fazer rastreamento das mulheres, né, navegar essas mulheres no rastreamento, para que elas não chegassem tão atrasadas, num estágio tão avançado de câncer de mama, né? Eu falei um pouco aqui também, na minha jornada, né, antes da minha Uhum, cirurgia, depois que eu atingi o índice de filtração glomerular abaixo de uhum, 20%, eu recebi o telefonema de uma enfermeira que ela falou: eu sou a enfermeira responsável pelo seu caso, eu acho que é a mesma coisa, navegação. E ela falou: sim. qualquer coisa que você tem que me ligar, entendeu? Qualquer tipo de ajuda. Então, realmente é muito interessante, porque você sente que tem uma pessoa cuidando de você, uma pessoa que você pode ligar e falar: ó, o problema é esse, é esse, é esse, o que que eu faço? E aqui no Canadá, uma coisa muito interessante, Gra, eu acho que eu nem falei isso com você. Uma vez o meu filho, o Luca, ele teve croup, ele teve um problema de tosse. Croup é um vírus, Certo. é um vírus, né? É um tipo de vírus, eu acho. E ele estava tendo uma Grosseiramente tosse não sei. que Uhum. dá meio que dá um assobio assim e tal. E eu lembro que era um dia muito frio de inverno. E a gente entra no site aqui do governo e fala lá 4 horas de espera se não é emergência no hospital para poder ir, né, na emergência. A emergência já tem as classificações do que realmente é emergência e o que não é emergência, né? Então, esse 4 horas de espera. E o que eu queria falar é que por telefone aqui, eles têm uma linha de atendimento excelente. A gente liga, aí fala, tem isso, tem aquilo, temperatura, faz isso. Aí, nesse dia, ele falou, não, ele precisa, o que ele tem, eu acho que é a croup, se eu estiver enganado, me desculpe, mas eu Uhum. acho que é um vírus. Ele precisa de tomar um ar puro. A gente abriu a janela, assim, aqui, tava lá fora, tava uns menos 15 graus. Tipo, e ele respirando aquele ar, e foi melhorando, melhorando, e dormiu, e no outro dia já estava bem. E, tipo, evitou que mais uma família fosse para o hospital, ficar lá na fila, naquele ambiente estressante, né, que é a recepção. Isso. E essa faz meio que uma triagem por telefone, né? E te Isso. dá as direções corretas. E a pessoa, se tiver que falar, ó, eu te mando uma ambulância aí porque é emergência, eles mandam, né? Ou vem para o hospital porque precisa, mas
sei lá quantos por cento, mas muitas vezes a pessoa, os pais, né, ainda mais quando é criança, ficam desesperados por nada, né? Eu acho que essa telemedicina que você está falando, ela é muito importante, né? E aqui no Brasil, eu acho que foi testada muito durante a Covid, né? Uhum, E tem bons resultados, né? Alguns lugares estão fazendo, mesmo que depois assim, da Covid ter caído bastante os casos, ainda se continua. Então, como você falou, um ponto muito importante, que é a diminuição da ansiedade. Eu acho uhum, que isso aí conta muito em qualquer tipo de problemas sintomáticos, de doença, ou agudos ou crônicos que você uhum, tenha, você diminuir isso, a ansiedade é fundamental. E a partir do momento que você tem uma equipe ou alguém que você sabe que você pode contar, vai fazer muita diferença, né? com Então, certeza. então nesse caso, a navegação ela é para isso também. Igual você Uhum, falou, por exemplo, a pessoa ela recebe um diagnóstico que, infelizmente, até hoje as pessoas têm assim, é símbolo de uma grande estigma, né? Tá com câncer, né? Então uhum, a pessoa já desespera, né? A ansiedade dela vai lá no teto. Então, uhum, se você liga para aquela pessoa, você fala: olha, eu vou acompanhar você, eu vou acompanhar o seu caso, qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui à disposição. Eu vou explicar todos os caminhos que vai acontecer com aquela paciente, eu vou explicar todos os exames que ela precisa, eu vou, uhum, eu vou explicar as linhas de cuidado que é para ela fazer. E isso vai fazer uma grande diferença. uhum. Entendeu? E quando você liga para o paciente para ter umas conversas assim, você tem quanto tempo que você conversa geralmente? Qual que é o tempo que você pode dedicar a esse paciente? Porque, é claro, também você tem outros, né? Você tem o seu dia, tem outras Sim. tarefas para fazer. Quanto tempo, Kiva? Assim, cada caso é um caso, né? Essas pacientes, o que, que eu faço geralmente, né? Aqui a gente tem um sistema no nosso hospital que é o SER, é o Sistema Estadual de Regulação, que para a política do nosso hospital, toda paciente que entra no hospital, ela precisa ter revisão de lâmina. Então, antes dela entrar no hospital, eu já ligo para essa paciente. Então, eu vou falar para ela sobre os possíveis linhas de tratamento dela, da navegação. Revisão de lâmina, explica pra gente o que significa isso, por favor. Então, o que que acontece, né? Eu acho que isso é um bate-papo interessante, porque a gente tem muito problema em relação a isso hoje no nosso hospital. A paciente, ela faz uma biópsia e a biópsia é retirado, né, uma amostra, né, do tecido, né, e leva para ser analisado no laboratório e que vai ter o diagnóstico de câncer. No Uhum, entanto, o que se tem constatado é que às vezes tem uma certa controvérsia no diagnóstico. Por essa razão, o nosso hospital ele faz uma revisão de uhum, lâmina, revisão uhum, do diagnóstico. E para isso é muito importante para a gente. Então, antes dela entrar no hospital, eu peço para ela retirar essas lâminas, para ela entregar para a gente o mais rápido possível, né? Que isso daí para adiantar, acelerar o processo dela. E geralmente elas têm muitas dúvidas, por exemplo, elas falam: já vou fazer a cirurgia? Não, aí eu explico que o tratamento geralmente tem duas linhas, né? Que aqui eu vou até explicar, né? Tem a adjuvância e a neoadjuvância no câncer. O que é a adjuvância? Quando é decidido, por exemplo, na mastologia, que a paciente vai fazer a cirurgia primeiro para depois fazer a quimioterapia ou outro tratamento medicamentoso, né, o hormonoterapia, e a neoadjuvância, ela já vai direto para a quimioterapia, para reduzir o tumor, por exemplo, para depois voltar para fazer a cirurgia. não tinha um nome Então, mais simples, não? Não, porque os pacientes, você fala isso com os pacientes, porque muita gente, você teve que explicar para mim, nunca tinha escutado esse termo, agora eu assim, lembrei o que que é um, o que que é outro, mas tem gente que nunca nem escutou a palavra adjuvância, né? então, eu explico o que é, porque eu acho Sim. importante o paciente saber, porque
mais cedo ou mais tarde ela vai ver isso escrito em algum lugar e ela vai entender o porquê que tá, entendeu? Por exemplo, ela pode ter encontrado, né, algum relato, o paciente foi encaminhado para adjuvância, né, ou adjuvância, né? Mas aí a gente explica certinho, olha, ou então a gente pode explicar e depois falar assim, explicando em maneira bem curta, né? A senhora vai fazer a cirurgia, depois vai fazer o medicamento, ou vai fazer o medicamento e depois a cirurgia. Uhum. E a navegação, o nosso cuidado, ele principalmente entra nessas fases. Porque o que acontece? O problema que alguns hospitais têm é que essa paciente, às vezes, ela faz a medicação para reduzir o tumor e ela não entende que ela tem que voltar e fazer a cirurgia. E às vezes ela não volta. E quando volta, ela já está com metástase. O que é Uhum. isso? É o câncer espalhado, por falta de Uhum. comunicação, de entendimento, Uhum. entendeu? Então, por isso que é muito importante o acompanhamento desse paciente. Nessa linha de câncer, assim, você lida com várias pessoas e pessoas que têm, vamos dizer, várias forças, né, para lidar com a doença. E dentro do câncer, tem as pessoas que se curam, as pessoas que não se curam. Como que você vê a importância? Totalmente, isso que eu vou falar é totalmente difícil de medir, isso é a opinião da Gra, mas a gente sabe que o sistema imunológico ele tem resposta diferente se a pessoa está com depressão ou se não está com depressão, se a pessoa tem vontade de viver, se a pessoa não tem vontade de viver, né? Isso tudo afeta, é o famoso placebo, né? Uhum, Afeta como que o sistema imunológico, as células estão entendendo que a sua compreensão do mundo, o seu cérebro está lidando com aquilo. Se você tem mais vontade, sua chance é maior de viver. Se você tem menos vontade, você se entrega, né? E aí vem depressão e vem um monte de coisa junto, e aquela doença que você já tinha, no caso o câncer, piora e você morre até mais rápido. Como é que você vê na sua experiência, assim, a vontade da pessoa de se recuperar? Como é que a pessoa que recebe o comunicado, "Não, eu tenho câncer e sim, a vida me deu isso, bora, vamos lutar, entendeu? Não tem problema. Eu quero lutar e eu quero passar para minha família o exemplo de luta, e eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo tudo que eu precisar fazer, né? Sem medo. Qual que é a sua experiência? Então, eu acho que câncer é um bom exemplo da, da grande importância da equipe multiprofissional. Por quê? Você vai precisar de uma enfermeira, por exemplo, navegadora, que vai tirar a sua ansiedade. Você vai precisar de um médico, vou dar um exemplo da linha de mastologia, né? Do médico mastologista assertativo, que vai explicar para você, né? E com bastante, né, clareza o que vai acontecer, né? Se vai fazer cirurgia ou não, né? E também, como você falou, existe muita tristeza, ansiedade, né? E isso acontece muito. Então, quando você vê o que acontece, a gente faz muita escuta ativa do paciente e a gente Uhum. encaminha esse paciente para nossos colegas da psicologia, por exemplo, né? A gente trabalha junto com a psicologia. E também é muito importante também lembrar da nutrição. A nutrição também é muito importante, porque Sim. você sabe que dependendo da sua alimentação, você muda o seu humor. Se você não está alimentando direito, você vai ter dificuldades, né, de combater essa doença. E E dentro do câncer você tem um monte de substâncias que você pode ingerir, que são antioxidantes, que sim, elas combatem estresse oxidativo de célula, né? Para quem tem câncer, vamos dizer assim, o seu sistema está, entre aspas, contaminado, e quanto mais substâncias tipo selênio e algumas várias outras que a gente tem, que são conhecidas na literatura como agente antioxidante, você tem, de novo, difícil de mensurar, mas sua chance do sistema imunológico estar trabalhando junto com a quimioterapia ou junto com a cirurgia para poder combater aquele tumor são maiores, né? muito importante, né? E também é muito importante você também observar qual é a rede de apoio daquele paciente. Ele vem acompanhado? Ele tem alguém
Uhum. ele tem suporte, né? Isso tem que ser observado. E também a equipe que trabalha junto com a gente é assistência social. Ela é muito importante Uhum. para esse paciente, seja na questão, por exemplo, financeira. No Brasil, eu não sei se no Canadá você vai ter esses problemas, que é um país mais, né, que eu diria que tem um pouco mais de dinheiro, mas aqui no Brasil, por exemplo, o paciente, a gente tem a felicidade de ter saúde pública. Assim, o nosso hospital não cobra nada do paciente, né? O Uhum. SUS, ele é universal, né? Tratamento é grátis. Mas o paciente, às vezes, ele não sabe como pegar o benefício para ele chegar ao hospital. Então, ele não Uhum. tem transporte. E, às vezes, ele também não sabe, ele não tem dinheiro para alimentar. Então, por isso que a assistente social tem que estar com esse paciente. Então, Uhum. a gente na navegação, um dos outros trabalhos que a gente tem é essa, de encaminhar o paciente, né, para nutrição, para psicologia, para assistência social, né, para que esse paciente esteja usando de todos os benefícios que o sistema oferece, né. Uhum. Eu acho assim, claro, a gente não vai conseguir resolver totalmente a vida desse paciente. Ele pode ser que ainda ele tenha problemas de depressão, essas coisas, mas pelo menos a gente tenta, com essa equipe multiprofissional, resolver o caso dele. Porque, como você disse, é muito importante que ele esteja bem Uhum. mentalmente, entendeu? Gra, vamos para o nosso excelente conversa. Estou gostando muito, Gra. Vamos falar um pouco agora da sua opinião e experiência com relação à cafeína e ao álcool, o uso do álcool. Bom, eu estou pedindo a opinião da Gra, mas é uma opinião de alguém que já que fez doutorado. Durante o seu doutorado você trabalhou não com essa substância, cafeína ou álcool, mas você trabalhou horas e horas e horas dentro do laboratório, isolando com substâncias químicas, Uhum. e lendo literatura, escreveu tese, defendeu a tese. Você tem um embasamento científico muito forte, para poder discutir sobre essa substância. Vamos começar. Cafeína. Vamos lá. Então, Você não a bebe café, você bebe café só descafeinado, né? Isso. Então, a cafeína, eu vou dizer que ela é mais uma questão pessoal, né? Eu não bebo café, eu não bebo café com a cafeína, porque ele faz muito mal para mim. Ele acaba me acelerando, né? E também dificultando concentração para me estudar, né? E também problemas gastrointestinais. Então, por Uhum. essa razão, eu retirei a cafeína. E também, quando eu estava gestante do meu filho, eu também optei por não tomar café, né? Porque, Uhum. como a gente sabe, os compostos do café a cafeína ele atravessa as barreiras e vai acabar no leite Uhum. produzido, né? Então, por que eu digo que é pessoal? Porque tem alguns artigos que não são muitos, são poucos, que apontam a taquicardia causada pela cafeína, mas existem muitos artigos que vêm a ter um otimismo em relação à cafeína, que ele protege, mas assim, para mim, pessoalmente, eu não recomendo. Uhum. Mas essa é uma questão pessoal. Não, assim, e outra coisa, eu sou neto de ex-produtores de café, tanto do lado do meu pai, da minha mãe. Eu adoro café, né? Sim. A gente começou a falar sobre isso porque eu comprei uma máquina de café expresso e comecei a fazer café descafeinado na máquina de café expresso. Fica uma delícia. Eu posso beber agora 5 litros de café descafeinado, não me faz mal. E pela primeira vez na minha história de medir função renal, minha função renal, ela sempre cai, né, por causa da minha doença. Pela primeira vez ela deu uma subida, né, ainda dentro da margem do desvio padrão, na margem de Sim. erro do teste, mas foi o melhor resultado que eu tive, né, nos últimos 10 anos. E eu sempre bebi muito café, eu gosto muito de café. Então, Sim.
gente começou a ter essa conversa e é claro, assim, existe uma indústria muito forte, né? E eu quero que os produtores de café vendam muito café, mas assim, o ponto aqui é que existe tecnologia hoje para se fazer café descafeinado, igual cerveja e vinho e outras bebidas sem álcool, que a gente consegue ter a mesma satisfação, né? E, Sim, tipo, você imagina, as pessoas todas vão num casamento, se as pessoas todas tivessem consciência, ó, eu vou beber cerveja com álcool só quando estiver na minha casa, no churrasco, e não tiver que dirigir. Se eu vou dirigir, eu bebo só sem álcool, que também são cada vez mais gostosas as cervejas, tanto de gente que não ia morrer de acidente, né, por motorista embriagado, que ainda mata milhares de pessoas anualmente, né, e deixa mais outras milhares com deficiência, com problemas e com traumas, né? sim. Eu E tô... uma coisa que a gente falou, Gra, se quiser pegar um copo d'água, fica à Eu vontade. quero. Ok, pode ir lá. A gente faz uma pausa aqui. Ah, essa água tá aí, achei que você tinha que ir na cozinha para pegar. Deu uma, É. deu uma coceira na garganta. E a gente ia falar que, para continuar falando, que as empresas multinacionais que vão fazer o patrocínio desses estudos sobre cafeína, sobre o tal do um vinho por dia, tem as substâncias químicas que são boas para o coração, faz bem. Esses estudos são os resultados que vieram à tona, que foram publicados. Tem vários outros resultados dessas empresas que tiveram resultados neutros ou negativos, né, que dentro daquele contrato, daquela pesquisa, né, eles não vêm à tona, não são publicados. Isso acontece com a indústria farmacêutica, acontece com todas as indústrias, infelizmente. Então é bom o consumidor ter essa noção, né? Isso, como eu disse, para mim, pessoalmente, o café não me faz bem. E para mim, foi mais benéfico eu ficar sem o café, né? Uhum, Na questão da minha performance. Porque eu sinto que depois que, por exemplo, eu tomo café hoje, eu vou me sentir totalmente acelerada, eu vou me sentir uma super mulher. Mas aí amanhã eu vou estar com o meu corpo dolorido, eu vou estar com uhum, muito sono. Aí, para mim poder reverter o problema, eu tomo café. E isso vai virando uma bola de neve. uhum. Então, por essa razão, para mim, ele não é benéfico. Mas pode ser para algumas pessoas É que é, claro. né? Por exemplo, se algum atleta corre maratona, ou sei lá, faz algum exercício Sim, de alta intensidade, e ele mede sempre o tempo dele. Se ele toma café, ele tem mais energia, para ele, inquestionavelmente, de acordo com os resultados daquilo que ele está medindo, se com cafeína o tempo é melhor do que sem cafeína, para ele é bom, né? Mas exato. pode ser que tenha outros efeitos em outras áreas da fisiologia daquela pessoa, né? Mas para aquilo especificamente que ele está medindo, se funciona, é bom, né? Isso. Para Então, mim também eu já percebi uma insônia muito grande também. É, então, e aí eu acho que isso está relacionado também com o meu funcionamento dos rins, porque é, quando eu tomo descafeinado, eu durmo profundo, eu sonho, meu sono é bem mais saudável, eu sim. acordo no outro dia muito mais, com mais energia, né? Então, para a pessoa que, se a gente for pensar na posição de uma pessoa que ela tem problemas renais, né? Então, vamos pensar na questão de clearance, de limpeza, né? Limpeza. De E química, também né? nos transplantados também. Vamos falar um pouco dos transplantados, né, Gra? A pessoa que Isso. demorou para receber o seu órgão, É, foi difícil e muita da esperança das pessoas é de ter uma vida, agora eu quero voltar a beber. sim, Socialmente, né? Na minha opinião, eu serei um transplantado em breve. O que eu vejo é isso. Número um, tem todas as opções das melhores cervejas hoje sem álcool, dos melhores cafés descafeinados. sim, Se eu recebi aquele órgão e aquilo foi uma coisa tão rara e difícil para mim, eu não quero me dar a chance, né, de ter o risco de, se aquilo faz 1% mal,
ou 2%, ou 0,5%, para mim não interessa. Eu tenho a opção de não usar aquela substância, no caso, o álcool e A a cafeína, cafeína, né? eu não quero usar, entendeu? Porque se depois o meu rim novo tiver com algum problema, eu sei que aquelas duas substâncias já estão descartadas. Eu quero saber e detectar outro problema. Lembrando que acho que é importante a gente também discutir aqui que a cafeína ela é muito controversa, o café é muito controverso, né? Tanto é que alguns estudos apontam o café como benéfico para diminuir pedra no rim. Então, é muito controversa, mas agora isso é um pensamento meu, tá? O café ele tem muita substância dentro dele, incluindo a cafeína, né? E ele tem uma meia-vida de 5 horas, né? Na minha opinião, isso é uma meia-vida longa, né? 5 horas, 5 explica o que é horas. meia-vida, por favor. É, é, vai demorar 5 horas para o corpo eliminar 50% daquela substância, Uhum, né? E lembrando que a pessoa renal crônica, isso aí é muito mais prolongado, uhum. né? Para mim eu Então, sinto isso exatamente. Para mim, você falou 5 horas, elimina 50%. isso. Se eu tomo café às 2 da tarde, eu não durmo à noite já, entendeu? Porque aquilo Exato. tá no meu sangue ainda e tá circulando. Exato. E vai estar no seu sangue. Então, Uhum, eu não acho isso ideal, uma substância ficar tanto tempo no seu corpo. uhum, Pensando na questão como se diz, da farmacoquinética, a uhum. farmacocinética do café, né? Então, por essa razão, eu coloco na minha opinião que eu não recomendaria para pessoa que tem problemas renais crônicos. Eu, como a sua amiga, eu não recomendaria para você. E depois que eu for transplantado, Gra, entre aspas, eu vou ter um rim que funciona melhor, né? Sim, Mas e aí? Continua? Aí essa meia-vida para mim seria, eu acho que em tese, às 5 horas, né? Vai voltar ao normal, não vai ficar esse tempo todo que é hoje. E sim. aí? Eu acho assim que tudo na vida é equilíbrio, né? Eu acho que se você tomar um café, talvez uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu acho que Uhum, não causa dano. sim, Eu acho que concordo. não tem necessidade de ser tomado, igual muita gente faz, toma 2, 3 xícaras de café por dia, né? Eu não tenho necessidade, e isso para qualquer coisa, até chá, se você tomar em excesso, né, falando como você disse, né, é uma das áreas que eu me interesso, né, tenho estudado, foi a área de plantas, né, de fitoterápicos, né, por Uhum. exemplo, né, e chá se você tomar muito demais, porque é natural, não faz mal, mas não é assim, se você toma em excesso, você acaba sobrecarregando o seu corpo, sobrecarregando o seu rim, né, É. então, isso é muito importante pensar a respeito É uma disso. coisa, Gra, que na Inglaterra, quando a gente morou lá, era muito chá, né? E Sim, todos os restaurantes ou na universidade mesmo, eu lembro que na universidade era início de outubro, estava muito frio e eles estavam tendo um evento lá em frente à União dos Estudantes. E primeira vez eu tomei o chá preto com leite, né? E naquele frio, aí o chá quente, gostoso, a gente aprende a tomar chá com leite, né? E um hábito que eu carrego sim. até hoje. Aham, Mas depois que eu mudei para o Canadá, aqui tem o tal do drive-thru, né? Que você passa nas cafeterias com o seu carro, já paga com cartão, já pega na janelinha e todo mundo vai para o trabalho com café aqui. Quem já sim, visitou o Canadá ou sabe como é que é. E até em quarto de hotel, na Inglaterra, tem a chaleira, aqui tem as máquinas de fazer as cafeteiras nos quartos de hotel. Aqui no Canadá, bebe-se muito café, eu acho que é por causa também do inverno muito severo, para a pessoa ter sim, mais ânimo, mas para minha função renal, eu já gostava de café, passei a beber demais, você perde o sim, controle. Pessoal, o copo grande aqui é muito grande. Qualquer ambiente de trabalho tem máquinas de café boa para você beber à vontade. E eu comecei a beber café demais aqui. Então, é, é, e aí a é o gente equilíbrio. se pega naquelas. A gente fica se apegado igual a pessoa que bebe muito vinho, né? A pessoa está viciada ali, já tem
gosta, ah, não, mas porque uma taça por dia não faz mal, né? Escutou isso. E aí ela usa isso para justificar que bebe todo dia. E o meu café também é isso. Ah, tem um monte de substância antioxidante no café, faz bem pro coração e tal, pode beber café, né? Eu fico alerta, eu fico vibrante e vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. E tipo, eu não sei, mas pode ter sido isso que acelerou o desenvolvimento da minha doença, né? Não sei. Eu lembro que o É meu avô difícil. não teve que fazer transplante e bebia muito café também, mas aqui as quantidades são cavalares, assim, né? Isso. Eu acho que, igual, se a gente for pensar na questão como mencionei, da meia-vida do café, né, do clearance, né, das composições químicas, e quando a pessoa tem problema renal, isso aí é muito mais longo, será que a gente consegue garantir que essa substância não vai estar causando mais danos, né? Uhum. Então, é muito difícil, né, de prever. Então, na dúvida, a minha recomendação não é tomar tanto, né? Assim, a, se você puder tomar uma vez lá, de vez em quando, mas o problema é da pessoa que toma café, ele vicia, né? Você toma uma vez, você vai querer tomar outra vez, né? E muitas pessoas, se não tomar, ela tem dor de cabeça, né? Então, talvez é melhor não tomar por isso, para você não. Uma coisa interessante, Gra, que eu percebi é que aquele efeito da cafeína, muita gente bebe o café e dá vontade de ir no banheiro, né? Sim, O café. diurético, né? Oi? É feito diurético. Não, não, no caso de fazer cocô mesmo, né? Não de xixi. Ah, tá. Não, não, é porque ele nos termos médicos, né, aumentos dos movimentos peristálticos, Uhum, né? sim, Então, vai sim, aumentar esses movimentos. sim. O que eu percebi é que o café descafeinado tem também o mesmo efeito, porém um pouco mais brando. Mas ainda isso é efeito, porque na verdade eu acho que não é só a cafeína sozinha, as outras todas as substâncias que estão ali também interagindo com a cafeína, né? Elas também na mensagem, no sinal para o cérebro, que vai ativar os movimentos peristálticos, né? Na ausência da cafeína, a mesma coisa acontece comigo, isso que eu queria falar, Lembrando entendeu? que, né, eu acho que um ponto que você está falando aí, acho que é interessante. Porque lembrando que no café, quando você toma, embora você está tomando ele descafeinado, você está tomando outros compostos que não foram modificados, né? Uhum. Então, aí continua a minha dúvida, né? Será que para você o descafeinado ele também é benéfico? Não, vou beber só água agora, então. Porque, embora a gente retirou a cafeína, não retirou, ela vai estar lá ainda, acho que se não me engano é 0,3%, eu não lembro de Uhum. cabeça. Então, talvez É, seja isso que esteja ativando os movimentos peristálticos, né? Os isso, 0,3%. isso ainda continua lá. Você não retira totalmente a cafeína, ainda fica uma porcentagem da cafeína lá. E Hum. outros compostos que fazem parte do café, eles estão todos lá, né? Então, você ainda continua, né, com esses compostos. Mas assim, eu acho que tudo é a dose, né? Se você tomar uma dose menor. Mas a pergunta é, para uma pessoa que está com uma questão crônica, né, renal, qual é a dose, né? É. É difícil, né, de saber. Só para você falar dos compostos químicos, Gra, queria dar uma olhada na internet aqui para ver quantos compostos químicos tem no café, mas No café. eu lembro que no laboratório lá tinha a como é que é? A cromatografia Ah, gasosa de sim. espectrofotometria de massa, não era? Então, Aquela você... GCMS, que tinha aquela máquina lá, Ah, sim, que dava os tem. picos, e aí você colocava uma substância lá. Eu lembro que você colocava um extrato de uma flor ou alguma substância, dava
500 compostos, assim, né? Alguns são muito É, poucos e talvez não tenha nenhum efeito no corpo, mas chama-se de biblioteca, né? Biblioteca de compostos químicos de sim. um extrato de café ou de um café moído, provavelmente chutando aqui, mas eu vou dar uma olhada agora, mas é mais de 1000 substâncias, não é? Por exemplo, a gente até é muito interessante ver isso, né? Você pega um chazinho, coloca lá, você vai ter 300 substâncias, 200 Uhum, substâncias, né? Então, quando você fala em cromatografia, eu trabalhava com dois tipos, que era a cromatografia a líquida, né? E também a cromatografia gasosa, que é o uhum. GCMS e, a agora eu esqueci o nome, HPLC, né? Ó, Era outra. tá Uhum. aqui, ó, tá na internet aqui, ó, mais de 1000 compostos químicos, né? Acertei. Sim. Então, é muita E coisa, né. é, É que alguns deles são traços, são muito poucos, mas sim, outros mas são está mais. falando que a maioria desses tem alguma área de pesquisa na química molecular ou Sim, com estudo dos efeitos fisiológicos na área de food chemistry, né? De química dos alimentos. exato. E, uma coisa também interessante que, eu não sabia sobre o café e estava lendo e eu vi, que dependendo da espécie, ele vai ter mais Hum, cafeína, né. é. Então, também é Robusta, importante arábica, também isso. varia, né? A robusta tem acredito que ela É. tem mais cafeína do que a arábica. Então, por exemplo, se você está falando que você faz pega um descafeinado que vai ter 0,3% da cafeína, né? É, não, não é comparativo, esquece que eu falei. Mas, mas assim, é interessante ver essa questão também, né? Que dependendo do café, você vai ter também uma composição química variada também, né? Uhum, Então, eu acredito que depende de onde ele é produzido também, isso muda, né? sim, Que a com questão certeza. de radiação solar, né? Essas Uhum. coisas mudam completamente. Eu acho que né, na fisiologia de plantas, quanto mais agressivo é o ambiente, né, com relação à radiação solar ou falta de água, alguma escassez de alguns nutrientes, a planta tende a produzir compostos químicos mais agressivos, né, que é uma defesa dela contra os herbívoros, né, porque Isso, ela demorou tanto, foi tão difícil para ela crescer naquele ambiente hostil, que se vier ali uma girafa, se vier uma vaca e já der uma bocada e comer, pronto, acabou a vida e ela não consegue dar flor, não consegue deixar descendentes, né? Então, se o exatamente. ambiente é hostil, ela tem que fazer compostos químicos tóxicos, até venenosos, para qualquer herbívoro ali que tiver na região saber que, ó, aquela planta está nascendo ali a gente não come, porque, como se diz no Brasil, dá ruim, né? Um exemplo disso é a cafeína, que ela é um alcaloide, né? Uhum, Então, ela quando eu estudei, eu não sei se mudou, porque eu fiz biologia há um tempão, né? É, uhum, quando eu estudei, a gente chamava de metabólitos secundários, né? sim. É, e aí é o caso que você falou, por exemplo, né? Eu acredito que a cafeína, como ela é um metabólito secundário, né, de defesa da planta, ela vai depender de quanto essa planta ela está sendo estressada, né? Então a gente vê Uhum. também por aí, né? Que essa quantidade de cafeína do café, eu acredito que ela vai variar muito, né? Mas aí no caso do café, deixa eu só, senão os agrônomos vão ficar bravos aqui. As plantas do café, elas não vão ter estresse, ou vão ter o mínimo de estresse possível, hídrico ou de estresse Sim, nutriente, porque tem um agrônomo por trás da lavoura, ou um fazendeiro, sim, ou um gerente da fazenda, que você tem que nutrir a planta o máximo para poder produzir o máximo de grãos possível, né? Aí a exato. quantidade de cafeína, nesse caso, depende da seleção das mudas e da seleção do material genético que você vai plantar, Sim. principalmente. É, Mas na não, natureza, né, é isso isso. que a gente está falando. É uma planta que está na É, Amazônia ou que está no Pantanal, ela vai ter mais ou menos compostos químicos de acordo com o ambiente que ela está e o nível de estresse que ela vai ter ali. Mas, né, quando é agronomicamente cuidada, a planta vai ter estresse ainda, porque a gente, para fazendeiro, não consegue prever e controlar tudo, mas a cafeína vai depender muito mais da variedade.
Eu falo isso baseado em conhecimento com plantas medicinais, né? Sim, Então, sim. quando nas plantas medicinais, né? É. Os compostos ativos das plantas, elas vão mudar de acordo com o estresse que essa planta está sofrendo. Sim, não, porque senão a pessoa vai pensar que, o fazendeiro ele tá deixando a planta sem água, estressado para produzir mais cafeína, mas pode até ser que funcione, mas aí vai produzir 5 grãos por É, arbusto, né? eu acho Aí que não não vai é produzir nada rentável. e não vai dar dinheiro, então É, vai conseguir sim. pagar as contas. Mas é isso. Gra, a gente já passou mais de 1 hora nessa entrevista, eu Ah, sei que você tem que cuidar do ficou, Eric agora. A gente não falou de ficou. nicotina e não falou de outras substâncias, mas pode ficar para a próxima, Fica para a tá próxima. bom? Se a gente conseguir 100 likes nesse vídeo, a gente faz a próxima com a doutora Graciela Rocha. A gente cobriu a maior parte aqui, uma pessoa que eu admiro muito, estudou muito e uma vez que você adquiriu o hábito de estudar, você nunca para, né? E é o que eu É falo para o meu verdade. filho, a gente estuda sempre, porque conhecimento... teve um reitor de uma universidade americana falou assim, se você acha que se educação é cara, experimente a ignorância, o preço da ignorância, né? Então, Sim, vou é, repetir essa porque é bonita essa frase. é Se você acha verdade. que a educação do seu filho ou a educação é cara, experimente o preço da ignorância. Muito Gra, alto. considerações finais sobre o nosso bate-papo. Muito obrigado pelo seu tempo, a sua Eu que alegria. Você é uma agradeço. pessoa que mora no meu coração. Gosto muito de você, Gra. Eu Obrigado. também para te falar que eu E foi admiro bom. bastante você. Esse papo é sempre bom a gente discutir coisas técnicas e tudo isso que a gente está falando começou na minha fase de transplante, eu percebendo, Sim, né, que existe muito dogma, muita falta de conhecimento. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer minha parte para colocar mais conhecimento e discussões interessantes no mundo, né? O meu pai falou, você não vai mudar o mundo não, hein? Você não vai mudar o mundo. Eu falei, pai, eu sou lúcido, não quero mudar o mundo. Mas e você? Você que está me ouvindo, o que você já fez para melhorar o mundo hoje? é. Né? Ficar reclamando só, todo mundo só reclama, mas todo mundo tem que fazer um pouquinho, e é isso que eu quero fazer. Então, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Até mais, gente. Muito obrigado e feliz dia para todos. Tchau, tchau. Um beijo, Gra. Beijo.